Hoje o bate-papo é sobre superdotação e dupla excepcionalidade. Marina, vamos lá, vamos falar desse assunto que as pessoas nos pedem tanto. Então, temos aqui uma especialista em superdotação e dupla excepcionalidade. Conta um pouquinho, Marina. Então, eu vou contar que assim, eu comecei a trabalhar com isso, acho que em 2012, quando se falava pouco ainda desse assunto. Muito pouco. Ainda hoje se fala pouco. Ainda hoje se fala pouco. Na pandemia deu um boom, que foi quando as pessoas começaram a trazer esse assunto e começaram a se interessar. Então, por muito tempo, assim, tinham coisas acontecendo aqui no Brasil, né? Aliás, a gente tem uma legislação desde 1970. 1970 a gente já tem legislação 71, sobre isso. já tem legislação sobre isso. As primeiras coisas que começaram a ser feitas aqui foram em 1928. Nossa. Com a Helena Antipoff. Em mais ou menos 70 já teve a primeira legislação, e uma coisa que é interessante de falar é que na legislação a superdotação ela está junto com a educação especial. Então está junto com TEA, com a deficiência intelectual. Eu não vou falar certo. Vou falar que está junto com a educação especial. Tá. Mas eu sei que está com a deficiência intelectual, não sei se TEA está junto, acho que sim. E as altas habilidades. Então, entra dentro das excepcionalidades, né? Assim, por quê? Porque se exige a educação especial, entendendo que a superdotação, a gente pensa que a inteligência ela pode ser vista numa curva. Então, a gente tem a curva de Gauss, que é aquela curva da estatística onde a média é onde está a maioria das pessoas, assim que se faz essa curva de Gauss. Por isso que a gente chama de média da população, que é onde está a maioria da população. Exatamente. E aí você tem os que estão acima e os que estão abaixo, né? Então, se a gente pensa que a deficiência intelectual são os 2% abaixo, a superdotação são os 2% acima, mais ou menos. Significativamente abaixo ou significativamente acima, né? Porque quem está acima, abaixo, é o nosso média superior, média inferior. Sim, mas estou falando dos 2%. Aqueles que estão significativamente lá em cima. Exatamente. Então, são 2%. Existem divergências, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, no teste de QI, quando a gente fala que é um QI 130, que o teste de QI é o teste de coeficiente intelectual, né, que os psicólogos fazem, quando a gente pega o QI 130, é a superdotação. Certo. 130 para cima, superdotação. Mas existem teóricos que englobam um pouco mais do que isso. Isso. Né, que então, aí a gente vai para o olhar qualitativo. Que vai para o olhar qualitativo. Dentro do próprio teste, a indicação é do 130 para cima, se considerando superdotação. Sim. Que aí é aquele percentil 98 que ele responde para a gente, então, que apenas 2% da população tem o mesmo rendimento que este indivíduo. Exatamente. Então, ele é, vamos dizer assim, para aquelas tarefas que ele foi testado, ele é melhor do que 98% das pessoas. Né? Ele está nos 2% superiores. Existem várias teorias, não tem uma linha que todo mundo segue a mesma, enfim, sempre há, né, uma heterogeneidade nessa compreensão. O que eu acho que é interessante de falar, assim, que tem linhas que entendem a superdotação, se entende a superdotação, que ela pode acontecer em diferentes áreas, inclusive a legislação fala, né, da superdotação em diferentes áreas. Então, você pode pensar na superdotação acadêmica, você pode pensar na superdotação musical, na superdotação esportiva, na superdotação na liderança, né? O que eu acho que é importante de trazer aqui, e quando, por exemplo, eu faço uma avaliação de superdotação, e o que dá problemas na escola, normalmente não é a superdotação musical, não é a superdotação esportiva. É a superdotação acadêmica. Por quê? Então, assim, para que é importante a gente identificar? Para que a gente possa dar um atendimento educacional especial que essas pessoas têm direito.
Por isso que ainda está dentro da educação especial, porque ela também vai precisar de adaptações, também vai Exatamente. precisar de acomodações, Exatamente. que não se resume só a acelerar o aluno, passar ele de ano, dar um plus nele. Não. A gente tem isso como um manejo, né, uma estratégia educacional, mas ela não é a única. Não Vai é a ser única. observado caso a caso. Exatamente. Mas é importante a gente saber que assim, não adianta chegar com uma avaliação de superdotação musical e achar que você tem que ter uma acomodação especial na escola. Então, porque, assim, claro, na aula de música da escola, talvez. Mas, como eu enxergo que quando a gente fala de superdotação musical, quando a gente fala de superdotação esportiva, não são problemas que, pelo menos aqui no Brasil, em outros lugares onde isso é mais estimulado dentro das escolas, pode ser que sim. Mas aqui no Brasil, dentro da nossa realidade, se a pessoa tem uma superdotação esportiva, provavelmente ela vai para o time da escola, ela pode ir para um clube, ela pode ir para o competitivo, pode ir para o Campeonato Paulista, para o brasileiro, enfim. Não tem nada que segure ela pela idade. O problema na escola é que, na medida em que a pessoa sabe mais e não pode progredir, porque isso já dá outra série, ela começa a ficar engessada ali naquele lugar. Esse que é o problema da superdotação. Ela não recebe os estímulos que ela já está apta em termos cognitivos, cerebrais, até mesmo emocionais, maturacionais. Ela não recebe esses estímulos. Mas é mais do que só não receber. Às vezes ela é podada. Então, ela quer, por exemplo, pega uma criança que tá aprendendo a escrever. E aí, ela já sabe escrever. Na verdade, as crianças ainda estão juntando as letras. Aí, a professora, por exemplo, pergunta alguma coisa e ela responde, porque ela sabe. Aí, a professora começa a falar, não, você não. Dá a vez para o amiguinho. Dá a vez para o amiguinho. Ou ele quer aprender letra cursiva porque ele tem uma curiosidade pela aprendizagem, que é o que todo professor quer que um aluno tenha. Porque a curiosidade é um dos sinais de alarme, é uma bandeira vermelha para altas habilidades. A criança é extremamente buscadora, curiosa, intensa, né? Então, ela tem essa curiosidade. E a professora vai fazer o quê com a curiosidade dela? Isso é só no ano que vem. Então, a criança começa a ficar assim. Não é só que ela não recebe estímulo, ela é podada. Isso porque tem a seriação, porque tem coisas que se vê num ano e tem coisas que se vê no ano seguinte. Então, essa seriação pode ser um problema. Tem crianças que, mesmo superdotadas, que elas se adaptam, que elas se colocam desafios. Então, ela quer ser a melhor da classe. Então, ela mesma se coloca desafios para se manter estimulada. Tem outras que dá problema. Mas dá para a gente dizer, então, que é um problema da superdotação, porque isso é uma coisa que eu ouço bastante, que me incomoda bastante também. Começar a achar que superdotação, quem é superdotado tem problema emocional. É uma relação meio que automática. E você está querendo dizer que não existe essa relação automática. Não existe essa relação. O que é primário. Então, quando a gente pensa na superdotação, e quando eu falo de superdotação, eu estou falando de uma habilidade, de uma facilidade de aprendizagem. Ok. Isso não dá problema emocional. O que dá problema emocional é, por exemplo, quando começa a podar essa criança, quando começam outras questões ambientais. Quando ela não é acolhida, quando ela não é acomodada, quando ela não é atendida às necessidades dela. Aí pode dar problemas emocionais. Mas isso é secundário. Então, toda vez que eu escuto, tem problema emocional, então pode ser superdotação. Sobe, assim, eu falo, meu Deus. Né? Porque a superdotação é uma questão de facilidade de aprendizagem, ponto. Isso. Então, nunca dá para você avaliar uma superdotação porque a pessoa tem dificuldade de aprendizagem ou tem sensibilidade. E aí entra na dupla excepcionalidade. Que é o então, nosso muitas hoje. vezes, as pessoas confundem a superdotação com a dupla excepcionalidade.
Então, são E características... o termo, ele é tão claro, né, Marina? Se nós estamos falando dupla excepcionalidade, então guardem isso. De um lado, você tem uma hiperabilidade, que pode ser a superdotação, não só acadêmica, em outras áreas também. A inteligência, ela não se resume só à parte acadêmica. E por outro lado, você tem uma baixa, você tem uma dificuldade, você tem uma outra excepcionalidade do outro lado. Por isso que a gente chama de dupla excepcionalidade. Não é isso, Marina? É isso mesmo. Então, você tem a superdotação associada, por exemplo, com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Você tem uma superdotação associada com um TEA, transtorno do espectro autista. Você tem a superdotação associada com alguma deficiência sensorial, com a cegueira, com alguma questão auditiva. Então, assim, a superdotação associada com um transtorno de aprendizagem, com a dislexia, com a descalculia. Sim. Como é que a gente vai identificar isso, então, né? Então, assim, fazendo uma diferenciação, quando a gente pensa na superdotação, vamos dizer assim, superdotação pura, só para a gente, assim, visualizar um pouco do que eu estou querendo dizer. Isolar. Superdotação pura, normalmente você tem um perfil cognitivo mais equilibrado. Quando você tem a superdotação com alguma outra excepcionalidade, você tem um perfil cognitivo mais desequilibrado. Então, você é muito bom em alguma coisa, mas tem outra que tem muita dificuldade. Então, dentro do autismo, né, daí entrando na questão do autismo, que se falava de autista de alto funcionamento, né, o nível 1 de suporte, muitos têm uma habilidade muito acima da média em alguma área. E isso, dentro da nossa legislação, pode ser considerado uma superdotação. Mas eles têm dificuldades, então, às vezes, recusa de entrar na sala de aula, não quer fazer qualquer tipo de tarefa. Por quê? Porque isso vai sozinho tão bem, isso aqui dá tanto trabalho, é tão desgastante, essa parte da dificuldade, que eles se recusam simplesmente. Porque ele também tem outras dificuldades ali envolvidas, né? Então, é o que eu digo, as pessoas valorizam muito essa questão da inteligência, né? Existe uma curiosidade muito grande pelos testes de QI, então quem vem visitar a clínica tem uma super curiosidade sobre isso. Inteligência não é sinônimo de eficácia. Não. Inteligência, hoje em dia, não sei se você vai concordar comigo, Marina, senão você me corrige aqui, mas para mim, inteligência hoje é você buscar soluções, você conseguir ter uma capacidade de resolução de problemas, né? Então, ela vai muito além da inteligência acadêmica. Ela é um suporte à inteligência acadêmica. Mas quanto a gente tem uma superdotação acadêmica e não consegue ter eficiência prática na vida cotidiana. Porque tem problemas nas funções executivas, que é a capacidade de executar, né? Como você está falando. Que aí é o quê? Planejar. Uma dupla excepcionalidade. Que é uma dupla excepcionalidade. Então, assim, muitas vezes a criança ou adulto, né? Tem uma inteligência muito alta, mas ela tem, sei lá, tem uma sensibilidade, ou começa a se atribuir à superdotação isso. Erroneamente. A gente sempre que tem alguma coisa associada à superdotação, para além de uma facilidade, de uma capacidade de adaptação, talvez essas questões do próprio dia a dia, que assim, por exemplo, eu tenho pacientes que têm superdotados e que, assim, tem algumas situações que são complicadas. Por exemplo, ele sempre tira a melhor nota, ele ganha todas os prêmios e tal. Chega uma hora que os colegas já não... Tipo, quando ele não ganha, que acham legal, né? De tão básico que está isso, de tão trivial que está isso. Mas olha para a pessoa, que chato. Imagina para a pessoa. Então, esse tipo de situação vai acontecendo na vida dessas pessoas. Marina, queria que você esclarecesse um pouquinho. A gente sabe que nós temos aí alguns problemas de tradução, né?
Como é que está isso aqui no Brasil? Superdotação é sinônimo de altas habilidades? Eu tenho que usar superdotação barra altas habilidades? São termos diferentes? Explica um pouquinho isso para o pessoal. Olha, isso é um tema que dá muita discussão. Quando a gente pega a legislação, tem horas em que fala superdotação barra altas habilidades barra superdotação. Tem horas que fala altas habilidades e superdotação. Isso. Outras altas habilidades ou superdotação. Então, assim, não tem uma definição única. A gente do Instituto Brasileiro de Superdotação e Dupla Excepcionalidade, a gente tem entendido. Tá. Acima de 130, a gente fala de superdotação. Entre 120 e 130, a gente fala de altas habilidades. Você tem que analisar o perfil da pessoa, porque cada caso é um caso. De novo, nunca, né? Quando a gente pensa em pessoas, dá para a gente achar que essa tabela, eu vou imprimir, vou encaixar. deixar ela aqui do meu lado na mesa e vou trabalhar em cima dessa tabela. Exatamente, porque são tantas informações, são tantos dados, que você tem que ver o potencial cognitivo, você tem que ver como é que a pessoa está nessa parte executiva, ou seja, nas habilidades para executar as coisas no dia a dia dela, a capacidade para se rever se alguma coisa dá errado, a flexibilidade que ela tem. Né? Então, tudo isso é importante se avaliar, o desempenho que ela tem. Por isso que é muito complexo para a gente resumir a um teste de QI. Por isso que não dá para admitir, Marina, você receber um laudo só com o teste de QI. Isso não é uma avaliação completa. Isso é uma testagem de QI. Isso é uma testagem de QI. É um fato isolado. É um fato isolado, mas é um dado. É um dado, exatamente. É uma informação. E aí você vai colher outras informações para compor um todo. Essa complexidade que vai ser esse diagnóstico. De qualquer avaliação neuropsicológica, né? Qualquer. Porque hoje a gente vê que às vezes tem só os resultados dos testes e falta ver uma pessoa ali, né? Exatamente. Precisa tomar muito cuidado com isso. Tá? E você tem um investimento financeiro de tempo, você perde um tempo de neuroplasticidade desse paciente, aí o pai tem todo um tempo de investimento de novo, um gasto financeiro de novo. Né? Você já tem aí o que você perdeu com esse paciente. Esse é um tema bem complicado, a gente vai deixar até para abrir um bate-papo só sobre isso. Uma das coisas importantes da avaliação e da avaliação precoce é justamente, e dessa diferencial, quando tem o autismo. Então, muitas vezes, a avaliação da superdotação ela pode ser feita, inclusive, pelas escolas. Poderia, que as escolas não sabem fazer normalmente. Poderia. Mas a gente tem que lembrar, Marina, isso é muito importante que fique aqui claro, que as escalas de QIs, elas são de uso restrito dos psicólogos. Sim. Então, poderia ser feito por uma professora. Não, mas a identificação, teoricamente, não precisa do QI. Uma sondagem. Não, é identificação mesmo. Isso, inclusive, está em lei. Que a escola pode, ela tem instrumentos e ela faz, por exemplo, diferenciais entre os pares. Porque então, mas para a gente deixar isso claro para a população leiga, Marina, porque a gente é um canal de informação, isso sempre me preocupa muito. Porque senão vai sair, tipo um recorte, acontece isso numa entrevista com um repórter no jornal, aí alguém vai pegar esse recorte e vai dizer assim, a Marina está dizendo que a escola pode fazer avaliação de QI. Então assim... Não. Avaliação de QI, não. Entenderam? A escola pode fazer avaliação de superdotação, não de QI. A escola pode fazer uma indicação, porque ela tem instrumentos que permitem essa sondagem de uma superdotação, porque a escola também vai poder sugerir uma aceleração, uma adaptação. Então, a escola pode fazer essa identificação com instrumentos que ela tem. A escola, e nenhum profissional que não seja um psicólogo pode fazer uma avaliação de QI. Ela vai fazer com outras informações, com outras escalas, outros instrumentos. Mas as nossas escolas não estão preparadas. Não é uma realidade no Brasil, Não Marina. é uma realidade no Brasil. Apesar de estar previsto em lei, não é uma realidade no Brasil. Mas
quando é um caso de aceleração de série, ela não pode fazer sozinha. Ela precisa passar por um psicólogo para avaliar a maturidade. Tá, então ficou bem claro isso para vocês, pessoal? Escalas de QI, essas que são validadas, que vocês veem nos laudos, elas são de uso restrito dos psicólogos. A escola não vai poder sugerir uma aceleração sozinha. Ela vai fazer isso em parceria com um psicólogo. Isso. E ela não vai poder fazer, ela não tem instrumento para fazer uma avaliação de QI. A escola não tem. Os instrumentos dela são para fazer uma indicação de superdotação. Perfeito. Ô Marina, eu queria retomar com você algo também muito importante que você falou hoje, que eu achei muito significativo. Que história é essa, Marina, que o pessoal está vendo dificuldade emocional e está associando com o diagnóstico de superdotação? Fala um pouco mais disso, eu achei muito importante. Então, isso é uma coisa que cada vez que eu vejo me chama a atenção de um jeito negativo, né? Porque a superdotação, ela não é uma dificuldade em si. Pelo contrário, a superdotação é a facilidade de aprendizagem. Inclusive, eu fiz um estudo que espero publicar em breve, da neurobiologia da superdotação, vendo todas as conexões cerebrais que são... O que faz um superdotado olhando o cérebro, né? Tá. Então, você tem mais conexões, mais... Elas são mais rápidas, elas são mais rápidas, mais mielinização, naquela área em que a pessoa tem facilidade. São várias questões, vários, né, itens que a gente vê de um cérebro que funciona de uma maneira mais eficiente. Que se ele for melhor, se ele tiver um maior suporte, se ele tiver uma maior acomodação, se ele for mais bem conduzido, ou seja, se a gente der um solo fértil para ele, ele não vai ter dificuldades emocionais. Exatamente. Então, assim, o que eu acho que é importante de ficar claro é que, assim, quando a gente pensa em superdotação, a gente está pensando em facilidade, a gente está pensando em vias mais limpas, vai. Pensa uma avenida que está com o tráfego fluindo e fluindo muito bem. Claro que, assim, esta pessoa, dentro de um contexto, pode ter dificuldades como qualquer outra pessoa. Óbvio, porque é uma pessoa, vai ter dificuldades como qualquer outra pessoa, emocionais, que podem não ter nada a ver com a superdotação. Não tem uma relação com a superdotação. Ele vai passar por fases da vida dele, por novos ciclos, onde ele precisa recrutar novas estratégias, novos movimentos na vida, como qualquer pessoa. Exatamente. Mas pode ter alguns problemas por causa da superdotação, sim. Mas são problemas pelo ambiente que a pessoa está. Então, por exemplo... Fala sobre isso. Então, por exemplo, a pessoa, ela sei lá, ela está nas classes, ela já sabe a matéria, a professora pergunta quem vai... Eu já dei esse exemplo? Que a pessoa... Então, deixa eu pensar outro exemplo. Se a pessoa... Marina, tem uma característica do superdotado, ele é muito perfeccionista. Né? A gente até fala que isso é muito bom, mas também pode se tornar um lado sombra. Isso também pode desenvolver algumas dificuldades emocionais, porque ele se torna extremamente exigente com ele e extremamente exigente com o outro. Então, vamos pegar o exemplo de um aluno superdotado que está num trabalho em grupo. A performance dos amigos não agrada a ele. Então, geralmente, ele é aquele aluno que faz o trabalho sozinho, divide todas as partes, as pessoas só vão ali apresentar ou colocar o nome, o número de chamada, e ele fez tudo sozinho, né? Vamos pegar esse exemplo. A gente está falando de perfeccionismo, a gente está falando de uma dificuldade numa habilidade social, né? De dividir essas partes, uma tolerância à frustração. Então, assim, existe sim alguma parte... eu chamo muito de lado sombra, né, da superdotação. Eles têm dificuldades também, eles têm facilidade para a aprendizagem. Mas isso também não é uma garantia de que eles vão ter facilidade em tudo na vida. Com certeza, né? Primeiro porque eles têm a personalidade deles. Perfeito. E tem as dificuldades, tem a criação que eles tiveram, tem a família de onde eles vieram, enfim. As experiências vividas. As experiências vividas e tudo isso. Sim, o perfeccionismo é uma característica comum.
Essa questão do trabalho em grupo é bem frequente mesmo, bem comum de pegar para si. As pessoas acabam encostando também. Ele também acaba achando que o que ele vai fazer melhor, então é melhor ele fazer. Enfim, é um manejo e provavelmente ele vai fazer melhor mesmo, né? Enfim, é algum manejo que precisa ser ensinado, que também os professores não sabem ensinar. Mas a dupla excepcionalidade em si não tem CID. Tá. Como são duas excepcionalidades, a superdotação e a outra... A outra tem CID. A DE não tem. Não tem. Tá. Então, é uma condição. É uma facilidade de aprendizagem, basicamente. Agora, uma coisa que eu acho que é muito interessante de falar é assim, quando a gente pega uma pessoa que tem, vamos dizer, um TEA, um TDAH só, e uma pessoa que tem um TEA e um TDAH com a superdotação, o prognóstico é diferente. Completamente. Você tem um prognóstico melhor, porque você tem a parte tem a superdotação ajudando Sim. na questão da outra excepcionalidade. Mesmo porque os princípios, né, e toda a orientação terapêutica, a gente parte das habilidades, a gente parte do que está preservado, a fim de habilitar ou reabilitar o que não temos, né? O que diminuiu ou que não está funcionando bem. Exatamente. Então, lógico que a superdotação ela acaba sendo, vamos colocar essa palavra, um facilitador para você trabalhar a outra ponta da excepcionalidade. Exatamente, da dupla. exatamente. E é um assunto complexo. É um assunto complexo. Tem uma pesquisadora que fala que é como se você tivesse uma cor, fosse a superdotação, a outra excepcionalidade fosse outra cor. Quando você mistura as cores, não dá nenhuma nem outra. Né? Dá um resultado. Dá um resultado. Uma combinação. Então, é uma combinação única. E é um trabalho daí diferente também. Mas, Marina, eu acho que é uma questão do campo da saúde mesmo, né? A gente entender o quanto é importante a gente olhar para essa integração. Vamos parar de tentar fragmentar, de tentar encapsular, de tentar colocar dentro de caixinhas separadas. O nosso funcionamento ele é completamente integrado. O funcionamento do cérebro é integrado. Né? O nosso funcionamento global é todo integrado. O meu físico está ligado com o meu mental. Claro. Né? Então, e na superdotação, a mesma coisa. Então, assim, ele pode ter alguma dificuldade? Pode, como qualquer outra pessoa. Sim. Mas isso não está lá descrito nas características que fazem parte da superdotação. Não. Então, assim, o que me surpreendeu, gente, é que a Marina está me contando que ela já recebeu diversas vezes pessoas que chegam e começam a fazer uma hipótese diagnóstica, uma construção de HD, que a gente chama, assim, tem dificuldade emocional? Bom, então pode ser superdotação. Isso aí sempre me deixa de cabelo em pé. Eu falo, como? Imagina, como que as pessoas estão ligando uma coisa na outra? Assim, fazendo uma reta, como se fosse linear. Não tem nada a ver. Muito legal você ter trazido isso. Quando a gente pensa, por exemplo, numa dupla excepcionalidade, é mais difícil da gente pensar numa aceleração de série. Não quer dizer que a gente não possa pensar. Tá. Porque, normalmente, o desempenho ele não é bom em todas as áreas. Ele pode ser muito bom numa área e não tão bom em outra. Como é que eu faço uma aceleração de série? Pulo essa criança de série, sendo que tem um lado que não está bom o suficiente para isso. É um sofrimento. Então, é mais indicado o enriquecimento curricular dessa parte que ela é boa. Então, ela vai continuar na série dela, no ano letivo dela, com os pares da idade dela, semelhante à idade dela. E ela vai ter uma adaptação do material dela que se chama enriquecimento. Colocar ali mais conteúdos, Marina, exigir mais, aprofundar mais. Como é que vai ser esse enriquecimento? Tem que se estudar caso a caso e dentro do interesse da criança. A escola tem que fazer um projeto mesmo para enriquecer esse conteúdo. Pode ser aprofundar, pode ser pedir um trabalho extra, pode ser fazer um projeto. E quem que faz isso? Forma. É a escola? A escola deveria fazer isso. Deveria. Deveria. Tá.
Também não faz, mas também deveria. Mas acho que tá crescendo o interesse, eu acho que Também acho. espero que em breve façam. Então, hoje em dia é mais fácil a aceleração, porque a escola não precisa fazer nada, né? Simplesmente Então, pula ele de série e tudo bem. Já não precisa recrutar pessoas para criar então você novos respondeu a minha conteúdos. próxima pergunta, que eu ia te perguntar. Marina, mas por que a única estratégia que se usa diante do superdotado é a aceleração de série? Joga o cara para frente, joga o cara Que para precisa frente. ser feito de um jeito muito cuidadoso. E, assim, pode ser muito bom. Eu tenho casos que foi super bem sucedida e é ótima. Muito bem, mas tem que ser bem indicada, tem que ser cuidadoso, não é de qualquer jeito. Da mesma maneira, não adianta os pais irem cobrar da escola que faça XYZ. Se a pessoa tem uma superdotação esportiva, uma superdotação musical, o que a escola vai fazer? Não adianta chegar com laudo cobrando coisas. Porque ele vai ter ali no outro dia uma grade que tem português, matemática, biologia, geografia. O que a escola vai fazer? Não precisa Ela vai fazer pôr nada. 6 aulas de música pro Não, cara? Ela não. também não vai fazer isso. Não, mas não pode, porque ele precisa cumprir Precisa o currículo. cumprir o currículo que está ali previsto para ele. Então, a gente precisa ter ciência também dos limites. Né? Eles precisam receber toda uma adaptação, um enriquecimento curricular. A gente precisa estar de olho nessa saúde emocional, sim, apesar de não estar relacionado, como a gente precisa estar de olho na saúde emocional de qualquer outro aluno. Claro. Né? Mas, via de regra, a gente precisa também desmistificar essa história de é superdotado, eu vou acelerar ele de ano. Sim, não, com certeza. Não é a solução que deve ser adotada assim. Tem que ser super bem estudado, super bem avaliado. De forma individualizada. Individualizada, considerando muitos elementos. Né? Porque ele vai estar com uma turma de crianças mais velhas. Pode ser incrível, eu não sou contra a aceleração, pelo contrário. Quando bem indicada, ela pode ser muito boa. Mas ela não é para todos. Certo. Então, isso precisa ficar bem claro, né? Para as pessoas não colocarem os filhos ou os alunos numa situação complicada. E uma outra coisa que vale a pena falar é que quando a criança é acelerada de série, também precisa ser feito um trabalho com a equipe escolar, porque muitas vezes tem preconceito e tem a expectativa que daí a criança tem que saber tudo. Você não é o superdotado? Como assim você está trazendo... Você não é o bonzão? Você não é o superdotado? Você não sabe isso? Então, mas aí ele foi pro lugar dele, né? Aí ele foi pro lugar onde ele precisa ter aquelas informações. Que loucura. Exatamente. Então, assim, esse manejo, inclusive, do professor com o aluno superdotado, precisa ser muito bem trabalhado. Seja porque, às vezes, ele desafia com o conhecimento que ele tem. Sim. E o professor, se ele não é seguro de si... Ele se sente ameaçado. Ele se sente ameaçado. Então, é um cuidado que precisa ter, né? Sim. E saber manejar para não deixar a criança também sentir que saber mais é um castigo, é um problema. Então, é um manejo delicado. Muita coisa. O bate-papo está incrível. Marina, especialista em superdotação e dupla excepcionalidade. Eu sempre costumo dizer, Marina, que a gente só tem um caminho para a inclusão. A gente só tem um caminho para a gente continuar trabalhando com essas questões de entender, de acolher toda a neurodiversidade. É a informação. Sim. Né? E o meu último ponto é que o programa PHNL pode ajudar essas crianças. Sim. Ele também é indicado para os superdotados e principalmente para os dupla excepcionalidade. Porque a gente tem aí um desequilíbrio onde a gente vai conseguir equilibrar mais. Reduzir esse a gente não consegue, mas a gente consegue subir a dificuldade. Aí nós estamos mais próximos. Exatamente. É mais ou menos isso? É isso aí. Pessoal, até o próximo bate-papo.